Boa tarde, Leandrinho. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a coletiva. João, Radiofec. Muito boa tarde, Leandrinho. Muito boa tarde a todos os colegas de imprensa. Leandrinho, primeiramente, parabéns pela vitória sábado e pelo gol. E é justamente sobre esse gol que eu gostaria de falar com você. Você, quando chegou ao Operário Ferroviário, havia comentado que queria ter uma temporada de artilharia, queria ser um pouco mais artilheiro nesta temporada. E é o que vem acontecendo. Já são 3 gols e você vem numa fase boa aqui no Operário Ferroviário. Deu para perceber também no seu estilo de jogo sábado, muita bola enfiada no postado da zaga. Então você está tendo 2 características muito importantes dentro do campo de jogo. Eu gostaria que você falasse o quanto que é importante começar vencendo, você começar marcando gols, principalmente também para o desempenho da equipe. Desempenho individual teu e desempenho da equipe. Obrigado, Leandrinho. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal da imprensa, Bianca. Como eu falei lá na minha primeira coletiva, que eu queria fazer um campeonato mais artilheiro, eu tenho conseguido esse objetivo, a gente tem conversado bastante, tem entrado bastante na área, o próprio Ricardo comenta ali para ficar um pouco mais perto dele. Essa parte das bolas enfiadas é já uma coisa que já vem na minha carreira, já vem marcando, então eu só queria acrescentar esse lado artilheiro. Óbvio que eu estou muito feliz com o desempenho pessoal, mas estou mais feliz ainda com o desempenho coletivo. Acho que a gente fez um jogo muito equilibrado sábado, a gente jogou, mereceu a vitória do primeiro minuto até o último, e acho que é isso que importa no final, independente de quem deu fazer o gol, de quem faz o gol, de quem dá assistência, acho que o que importa é o nosso desempenho coletivo. Beleza, Leandrinho, muito obrigado e tenha um bom jogo amanhã. Obrigado. Dudu, Lagoa Dourada. Obrigado, Bianca. Boa tarde, Leandrinho. Um grande abraço para você. Parabéns pela tua atuação no sábado, pelo gol. Enfim, estava na tua casa, né, no Rio. Eu queria saber de você, Leandrinho, a formação do meio campo, né, sem ter até foi um comentário a pergunta que eu fiz para o Matheus na entrevista coletiva, né, uma formação sem ter um volante de contenção, né, ter ali o Rafael Chorão, o Thomas Bastos e você. Eu queria saber o que o Matheus pediu para você nesse meio campo, que não tinha, né, como eu disse, um marcador específico, onde nós tínhamos 3 homens ali, você, o Chorão e o Bastos, jogadores com características mais ofensivas. Leandrinho, o que você espera do jogo de amanhã contra o Guarani? Boa tarde, acho que a gente conversou bastante com o Matheus, a gente já tinha atuado assim alguns jogos anteriores no Paranaense, mas como realmente o nível do Campeonato Brasileiro é acima, a gente sabia que seria um bom teste, mas acho que hoje em dia, quando todo mundo ajuda, quando todo mundo está disposto a correr e a marcar, acaba que esse volante que dizem de marcação, ele já é o passado no futebol. Você viu como o Thomas correu no jogo, como o Rafael, o Chorão também correram atrás ali, eu e o Bueno ali na frente também ajudando para a gente poder dar um suporte maior. Obviamente, quando a gente tem a bola, a gente tem uma facilidade maior de jogar, por termos todas as características, como você disse, um pouco mais ofensivas, mas acho que quando está todo mundo disposto a ajudar, isso acaba ficando em segundo plano. E sobre o jogo de amanhã, a gente espera um jogo complicado, a gente sabe que a equipe do Guarani é uma equipe qualificada e, com certeza, como eles viram o nosso jogo, eles vão estudar bastante a gente, talvez venha esperando um pouquinho mais, assim como a gente já imagina. Então, a gente vai conversar aqui agora, vai ver o que o professor vai definir para que a gente possa traçar a melhor estratégia para amanhã. Valeu, Leandrinho. Obrigado e bom jogo amanhã contra o Guarani. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço. Marcos, Rádio Clube. Boa tarde, Leandrinho. Boa tarde aos colegas. Leandrinho, falando ainda sobre o jogo de sábado, queria te parabenizar pelo teu desempenho, pelo gol também. Eu queria saber se para você, na tua avaliação, esse desempenho do Operário no jogo do sábado foi uma prova para o elenco e também para as outras equipes do Campeonato Brasileiro da Série B, de que o Operário vai brigar pelo acesso nessa temporada até o final. E também queria que você comentasse sobre o fator Germano Krieger, porque o Operário não perde jogando em casa desde novembro e amanhã joga no Couto Pereira. Queria saber de você o quanto que isso influencia para a partida de amanhã, Leandrinho. Boa tarde. Assim, quando a gente estava subindo para jogar ali no campo, eu comentei e falei no túnel que a gente tinha uma grande oportunidade no sábado de mostrar para o que o Operário estava almejando dentro da competição. A gente tinha um jogo que acho que era o único jogo do Brasil passando no momento, às 11 horas da manhã, contra um clube grande de camisa e dentro do estádio deles. A gente sabia que ali era um palco para a gente demonstrar tudo que a gente almeja dentro da competição.
e acho que a gente deixou uma boa impressão. Acho que a gente mostrou que o Operário tem muita força. A gente sabe que foi só a primeira rodada, um campeonato de 38 rodadas, onde muita coisa vai acontecer, altos e baixos. A gente é natural, todos nós que jogamos essa competição e sabemos disso. E sobre o fator Germano Krieger, é óbvio que a gente queria poder jogar em casa, onde é a nossa força, onde a gente tem um retrospecto, como você disse, desde novembro sem perder. Mas a gente sabe também que não podemos deixar isso influenciar na nossa performance de amanhã. A gente vai jogar assim, em casa, perto de casa. A gente sabe que o clima muda muito, a gente sentiu bastante o calor do Rio de Janeiro, porque a gente vem treinando num clima mais ameno, mais frio. E a gente espera que isso amanhã possa contribuir para a gente também. Não podemos dar essa desculpa do Germano Krieger, infelizmente não temos a nossa casa, assim como não temos o nosso torcedor já há um tempo, e a gente continua sendo forte. Então a gente espera que amanhã consiga manter esse retrospecto positivo dentro do Valeu, estado. Leandrinho. Muito obrigado e boa sorte amanhã no jogo. Obrigado. Obrigada, Leandrinho. Pessoal, já retornamos com o Matheus. Boa tarde, Matheus. João, Rádio FEC. Muito boa tarde, Matheus. Muito boa tarde aos colegas mais uma vez. Matheus, na sexta-feira a equipe do Guarani empatou em 1-1 contra o Vitória e o próprio técnico Daniel Paulista comentou sobre alguns aspectos defensivos da equipe que proporcionou espaços para o adversário no primeiro tempo. Então, o próprio técnico Daniel Paulista comentou sobre algumas coisas na defesa que não foram tão bem para o Guarani. E ao contrário do Guarani, o Operário Ferroviário foi muito bem no primeiro tempo e marcou muito bem, aproveitou bem o espaço defensivo da equipe adversária. Como que para o jogo de amanhã, aí no Couto Pereira, o Operário Ferroviário pode explorar esse déficit defensivo da equipe do Guarani? Obrigado, Matheus. Boa tarde, João. Boa tarde, Bianca. Boa tarde a todos. Sem dúvida alguma, se o Daniel detectou este problema, conhece o elenco do Guarani, o dia a dia do Guarani, provavelmente não em treinamento, mas talvez em vídeo, com orientações, ele vai procurar corrigir isso. Não é porque no primeiro jogo ele acabou cedendo espaço que ele deva ceder espaço para nós na segunda partida. Acho que agora é uma situação que se estuda muito a sua equipe, se estuda muito o adversário, para você procurar neutralizar os aspectos positivos do seu adversário e procurar potencializar aquilo que você tem de bom. O Guarani, eu vejo uma equipe muito cascuda, vindo de uma competição que, sem dúvida alguma, é o estadual mais forte do Brasil. Então, uma equipe que está preparada para enfrentar a Série B, e a gente tem que estar muito atento. É mais uma partida de extrema dificuldade. O Guarani tem excelentes jogadores, né? Existem algumas dúvidas de quem deva iniciar a partida ou não, e se a gente analisar, caso o atleta que estão comentando que não deva iniciar, o substituto dele é tão bom quanto. Então, a gente tem que estar muito bem preparado, procurar estar reconhecendo tudo que o Guarani pode fazer contra nós e a gente fazer o nosso melhor para buscar essa vitória importantíssima para a nossa caminhada. Beleza, Matheus, muito obrigado e tenha um excelente jogo amanhã. Obrigado. Dudu, Lagoa Dourada. Obrigado, Bianca, mais uma vez. Boa tarde aos companheiros. Matheus, grande abraço para você. O Guarani, como eu disse, né, na primeira rodada empatou em casa, né, um resultado que não é bom no Campeonato Brasileiro, e amanhã deve tentar de todas as formas somar se não um ou até 3 pontos, né, e o Operário vai ter que, como você disse há pouco, vai ter que estar preparado para isso. No sábado a gente viu alguns atletas, Matheus, saindo por muito desgaste, né, o Silva, o Alex Silva, o próprio Rodolfo Filemon, né, você comentou na coletiva que saiu muito cansado também. A tendência, Matheus, é você manter o mesmo 11 no jogo para o jogo de amanhã contra o Guarani, ou tem algum atleta aí que possa desfalcar o time amanhã, Matheus? Certo. Boa tarde, Dudu. Dudu,
A base, a tendência é nós mantermos, mas com certeza não iremos iniciar com os mesmos 11 que iniciaram contra o Vasco. É óbvio que eu não vou divulgar e nem dizer qual é o setor que poderá ter mudança, mas não serão os mesmos 11 que iniciaram a partida contra o Vasco que irão iniciar amanhã. Mas a gente também está muito tranquilo porque sabe da capacidade dos atletas que podem iniciar, que de repente não iniciaram na primeira rodada. Os atletas sabem muito bem o que fazer. Pouco deve mudar da nossa proposta coletiva, pouco deve mudar das nossas qualidades individuais. Então, a gente só torce para que os atletas que entrem e iniciem a partida correspondam da mesma forma que os atletas que entraram e iniciaram contra o Vasco conseguiram corresponder. Valeu, Matheus. Bom jogo amanhã. Forte abraço. Boa sorte para todos aí. Obrigado, Valeu. Dudu. Igualmente. Valeu. Marcos, Rádio Clube. Obrigado, Bianca. Boa tarde, Matheus. Matheus, eu queria te fazer duas perguntas, se me permite. Uma primeira em relação ao fator Germano Krieger, porque o Operário já demonstrou ser muito forte no Germano Krieger, não perde em casa aqui em Ponta Grossa desde novembro do ano passado. Queria te perguntar o quanto que isso influencia no jogo de amanhã, já que o Operário vai jogar em casa, mas no Couto Pereira, né? Vai ser o mandante, mas no estádio Couto Pereira. Em relação à delegação, né? Eu queria saber se os 22 atletas que viajaram para o Rio são os mesmos que estão aí em Curitiba, ou se você pediu para chamar mais algum jogador que ficou aqui em Ponta Grossa, como, por exemplo, o Cleiton, até mesmo o Fábio Alemão, que ficou aqui se recuperando da Covid e agora está recuperado da Covid-19. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Marcos, né? É o Marcos que falou? Boa tarde, Marcos. Marcos, primeiro, com relação aos relacionados para a partida, houve alterações, existiu algumas situações, desgaste excessivo, uma possibilidade de lesão que a gente tem que ter uma precaução. Então, 3 atletas que estavam fazendo parte da delegação do Rio de Janeiro não vão estar fazendo parte para esse jogo de amanhã. E a gente trouxe em contrapartida mais 3 atletas para substituí-los. E o Cleitinho está sem condições de jogo porque acabou tendo uma lesão nos treinamentos em Ponta Grossa, uma lesão que possivelmente o afastará por um longo tempo, uma lesão de aproximadamente aí 40 dias de afastamento. Então, até comentamos na última partida, estávamos felizes que não tinha nenhum atleta no DM, agora o Cleitinho passa a ser um atleta, infelizmente, que está no DM. E os outros atletas, nada grave, nada que a gente deva se preocupar, mas como existe um risco real de lesão e uma fadiga muscular muito grande, a gente sabe da capacidade dos atletas que a gente pode repor, confia muito neles, então a gente acha, neste momento, importante precaver para a gente não acabar perdendo atletas por muito tempo, como infelizmente acabamos perdendo o Cleitinho. Eu não vou estar falando a verdade, Marcos, se eu falar que não influencia. O Germano Krieger é a nossa casa, é onde a gente está acostumado a jogar, é onde a gente se sente mais feliz jogando futebol, mas nós temos que entender que está tendo uma reforma para melhorar a qualidade do nosso jogo no gramado. Então, é natural isso, aconteceu também já nessa temporada com outras equipes, e eu prefiro a gente, de repente, perder 1, 2 jogos do Germano Krieger, mesmo reconhecendo a nossa força, do que a gente ficar jogando a temporada inteira lá em uma condição de gramado que não seja ideal para nós. Então, é compreensível, nós temos que passar por este momento. Obviamente, se torna um jogo mais neutro, por não ser na nossa casa, apesar de a gente ser o mandante, mas nada que isso possa influenciar em termos do nosso jogo, em termos do que a gente busca como resultado. Obrigado, Matheus. Boa sorte no jogo de amanhã. Obrigado. Fabrício, agora 1. Boa tarde, Matheus. Primeiramente, parabéns pelo jogo contra o Vasco da Gama. Gostaria de saber de você em relação à trinca de meio-campistas que você utilizou no jogo de sábado. Você utilizou 3 meio-campistas que têm muita posse de bola e têm como característica propor o jogo. Então, com isso, ficaram muito com a posse de bola
e encurralar a equipe adversária. Gostaria de saber de você se uma dessas mudanças é no meio-campo, que você falou que terá, e se você vai propor o jogo contra o Guarani, tendo em vista que a equipe de Campinas propõe muito jogo fora de casa e já foi isso como característica deles no estadual. Obrigado. Boa tarde, Fabrício. Fabrício, como eu divulguei anteriormente, não vou, obviamente, falar a situação, até porque, da mesma forma que a gente analisa todas as entrevistas dos nossos adversários, os nossos adversários também acompanham nós. Então, não vou divulgar, porque caso eu fale que eu não vou alterar ou irei alterar, eles já sabem que é uma situação, um setor do campo que vai se manter. Então, eu prefiro que o adversário saiba da nossa equipe momentos antes da partida, numa competição tão equilibrada e tão difícil como a Série B. Todo detalhe é importante, a meu ponto de vista. Mas, obviamente, que nós temos como proposta a mesma estratégia, o que nós produzimos no Rio de Janeiro é a nossa ideia de produzir aqui. A gente sabe que é outro adversário, um adversário que, obviamente, nos analisou, vai procurar neutralizar tudo que a gente fez de bom. Não tenho dúvida nenhuma que foi um resultado que expôs ainda mais o nosso jogo, porque chama muita atenção. Então, a gente tem que estar muito preparado para essa partida. Me atrai muito a equipe do Guarani, acho uma equipe muito forte. E, independentemente de quem inicie, de qual setor seja alterado, a nossa ideia é permanecer a fazer aquilo que a gente vem fazendo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Bianca. Obrigado. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde a todos. Obrigado.